Oh, Senhor, a Tua voz é tudo. A Tua voz é tudo, Senhor. Nós queremos Te glorificar e render ações de graças a Ti, Pai. Porque é somente a Tua voz que nós queremos ouvir nessa noite. Pai, nós entregamos, Senhor, esse momento a Ti, todo louvor, toda adoração. Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, tudo é motivo de adoração, Pai. E por isso, nesse momento da Tua palavra, Senhor, que não seja eu me esvazio de mim mesma, Senhor. Eu não sou nada, Senhor, sem Ti. Obrigada, Pai. Porque eu também sou uma improvável, assim como o Jamile falou aqui. Eu também sou aquela que eu não tinha perspectiva nenhuma de estar aqui. Mas pela Tua graça, Senhor. A Tua graça que me alcançou a minha família. Por isso eu estou aqui, Senhor, cumprindo a Tua vontade e não a minha. Obrigada, Senhor. Porque nós estamos aqui querendo ouvir a Tua voz. Porque não queremos mais ouvir nenhuma voz, Senhor, que não deixa com que a gente se aproxime de Ti, Pai. Por isso, nesse momento, eu anulo, eu quebro, eu desfaço qualquer espírito contrário a Ti nesta igreja. Seja desfeito em nome de Jesus. Que os seus olhos, sua mente, seu coração e os seus ouvidos sejam ungidos agora nessa noite. Para que você escute a voz do Mestre. Quando Ele te chamar. Quando Ele te chamar. Você saiba que é Ele que está te chamando. Ele. Tua voz é tudo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais alto que você pode. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Bispo Júnior pregou Lucas nessa manhã e eu vou continuar no mesmo Evangelho. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Nós vamos ler do 10 ao 17. Amém? Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Se você tem seu celular com você também, tiver sua Bíblia digital, você pode acompanhar também. Lucas 13, a partir do verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. E imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhes água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Pai, essa é a tua hora, a tua palavra. Senhor, fala conosco de uma forma especial nessa noite. Que nós não saiamos daqui sem a certeza de estarmos ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.
O título da mensagem dessa noite poderia ser o caput, que a maioria da Bíblia de vocês deve ter. O meu tá assim: uma mulher curada no sábado. Porém, esse estudo nós fizemos no mês de março, no Poder do Encontro. Foi a última live online antes da nossa conferência. E naquele dia o Senhor tinha me colocado um amor tão grande por esse texto, porque falava de um encontro de uma mulher completamente improvável. Uma mulher que estava encurvada. Uma mulher que havia 18 anos com a mesma doença. Você já imaginou você estar encurvado por 18 anos? Aí você passa a dizer assim: não, Tati, eu tô ereta, eu tô ótima. Mas pense você, se você ficar um tempinho assim, 18 anos assim, ela não conseguia olhar para cima. A única visão que ela tinha periférica era aqui e aqui, só para baixo. E aí eu quero te fazer refletir um pouco. Quantas e quantas vezes eu não sou especialista em comportamento físico, mas quando você encontra com alguém que está em profunda tristeza, o corpo fala, não fala? Os ombros são caídos, a face também demonstra. E você consegue começar a perceber que aquela pessoa, ela está praticamente chegando, se já não está no fundo do poço. Aquela mulher, ela se encontrava ali, ela era uma mulher completamente desenganada. A sociedade, então, nem fazia mais conta com ela. O fato é que, naquela época, ainda mais para uma mulher, elas eram já marginalizadas da sociedade. Entrar numa sinagoga, meu Deus do céu, não era para todo mundo. Mas naquele dia, havia um encontro especial. Havia um encontro poderoso. Jesus, ele não estava em qualquer lugar. Ele estava numa sinagoga, ele estava na igreja, ele estava ministrando a palavra. Ele não estava fazendo curas, nem prodígios, nem maravilhas no meio do povo, em qualquer lugar, no Monte das Oliveiras. Não, ele estava dentro de uma sinagoga. E nesse lugar, ele a encontrou. Mas, Tati, como é que ele a encontrou nesse lugar? Vocês todos estão sentados aqui, não estão? Na sinagoga, a sinagoga era abarrotada de gente, ficavam em pé. Não havia como sentar. A gente hoje conversava, a pastora Osana nos contava que lá na África, às vezes ficam lá 2, 3 horas, 4, 5 horas de pé, louvando. Aqui você fica 10 minutos e já quer sentar. 15 já a perna começa a doer. Não é verdade? Estou mentindo. Naquele tempo, as pessoas estavam ouvindo falar de um mestre que mudava a vida, a estação. E nesse momento, entra uma mulher encurvada numa sinagoga cheinha, como se a nossa igreja aqui estivesse cheinha, todo mundo de pé. E entrasse alguém metade do seu tamanho. Tirando o pastor Davi, você tem quanto de altura? 2 metros? 1,93. Vou botar que você tem 2. Vai fazer o cálculo. A metade. Pensa alguém de 1 metro. É praticamente um anãozinho, né? 1 metrozinho. Não tinha como. E outra, a sociedade toda já a conhecia. Então, tanto faz. É meio que assim, você já conhece alguns irmãos aqui, tanto faz se você conhece. Não, aquele ali, aqui nada, aquele ali tem problema. Vixe, aquela ali, vixe. Não é assim? Pois bem, essa mulher entra na sinagoga. Mas Jesus te vê aonde você está. Estava todo mundo de pé. Não havia possibilidade de Jesus ter visto
ter encontrado com ela. Mas, tem sempre um mas na Bíblia, né? Mas, Jesus, ele não estava preocupado se ela estava com a unha feita, com o cabelo feito, se ela veio bonita, se ela veio... Jesus encontrou o coração daquela mulher. Jesus não estava vendo a sua condição. Jesus encontrou o coração dela. E ela não estava sentada nas primeiras fileiras, não. Não estava perto de Jesus, não. Às vezes você fica assim, eu queria tanto que um profeta chegasse para mim e falasse assim, eis que te digo, teu CPF e tal. É legal, irmão, mas ter um encontro de verdade com Jesus é muito melhor. E ela estava, vamos dizer que do meio para o fundo. E às vezes a gente vai em conferências, em congressos, e a gente senta em lugares, ou a gente vai na própria igreja no domingo. Nossa, não encontrei lugar na frente, tive que sentar no fundo. Não gosto muito do fundo e tal. Deixa eu te dizer, aonde você está, Jesus te encontra. Ele te vê. Jesus encontrou com ela. Aí eu te pergunto, e ela tinha visto Jesus? Não. Ela não tinha visto Jesus. Em momento algum. Ela estava encurvada. Ela não conseguia olhar para o mestre, porque pensa, várias pessoas em pé. Ela estava aqui, ainda abaixada. Não tinha como ela encontrar com Cristo. Mas ela ouviu a voz dele. Ela ouviu a voz dele. Olha só, vamos voltar para o texto, porque eu gosto de tirar as entrelinhas desse texto. Jesus, ele estava ensinando na sinagoga. E ali não fala se estava na frente, atrás, no meio, mas a sensação que tem é que não estava na frente, porque Jesus podia ter ido até ela. E ao vê-la, Jesus a viu. Ela não encontrou com Jesus, Jesus a viu. Chamou-a à frente. Quantas e quantas vezes você vem para uma igreja, para um culto, seja aqui, seja em outra igreja, e o pregador te fala assim, vem para frente, vem te arrepender, vem na frente. Aí você fala, não, tem vergonha. O que vão pensar de mim? O que vão falar ao meu respeito se eu for na frente? Eu já fui, eu já fiz uma aliança com Deus uma vez. Ou não, eu realmente tenho muita vergonha, eu prefiro ficar no fundo, eu não quero que ninguém veja nem que eu estou aqui. Mas Jesus a chamou à frente. Jesus diz, vem filho, vem filha. Eu estou te chamando para mudar a sua vida na frente de todos. Porque a tua transformação vai mudar a vida de milhares. A tua história vai tocar na vida de muitas outras pessoas. E mesmo que eu não esteja aqui, a sua vida será um testemunho, um livro aberto. E aí você fica assim, mas eu não. Deixa Jesus transformar a sua vida por inteiro. Deixa Ele falar contigo. Por isso que eu te falei aqui, logo no início da oração, e eu já quero agradecer a Jamile. Muito obrigada. Porque eu te dou sempre desafios para cantar. Mas esse louvor tinha ecoado no meu coração desde que eu ouvi essa mensagem. Desde que eu li o texto de Lucas. E eu falava assim, Senhor, por que a gente escuta tanto falar da mulher do fluxo de sangue? Que tocou na orla, nas vestes de Jesus, ela assim, foi ali, tocou e ela automaticamente foi curada. E Jesus pergunta, de mim saiu o poder. Mas ninguém fala da mulher encurvada. Eu não escuto falar, eu não vejo muitas pregações a respeito dela. E foi uma história linda, porque não foi ela que foi ali atrás de Jesus tocar e pedir, Jesus me cure, Jesus, olha, eu tenho uma enfermidade, eu quero ser curada. Não, Jesus a encontrou. Ela não foi ver Jesus, porque ela não conseguia. Mas ela foi ouvir o mensageiro, ela foi ouvir a mensagem. E quantas vezes você vem na igreja, escuta a mensagem, mas você não executa a mensagem no dia seguinte?
É o evangelho que canta só com lágrimas aqui, como foi cantado na canção, lágrimas, mas os nossos lábios falam, mas o nosso coração está vazio. A gente faz para os outros verem, nossa, que lindo, a irmã que está ali na frente, nossa, você viu? Aquela mulher cheia de Deus, que ela levanta a mão, ela se ajoelha, ela faz da glória, mas ela sai daqui esbravejando com o marido. Sai daqui brigando com o pessoal no estacionamento. Isso não é testemunho. Isso não é vida com Deus. Não adianta nada, a gente sabe o que é. A gente está preocupado com a aparência. E aí esse texto mostra pra gente que o Senhor não se preocupa com a sua aparência. Filho, filha. Ele está preocupado como está o teu coração. Ele está preocupado como você quer encontrar com Ele. Ele não está medindo se você está vestida de marca, se você não está vestida de marca, se você está com unha feita, unha postiça, com mega hair. Não está preocupado com isso. Nem com o carro que você tem, nem com a casa que você tem, porque tudo é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele está preocupado em te encontrar e te tirar das garras do inimigo. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E Ele sabe que tem lugares, tem pessoas, tem coisas na sua vida que você precisa se afastar, que você precisa tirar, que você precisa tirar essa marra. Ele sabe que aquela mulher, ela estava aprisionada por 18 anos e Ele fala ali, por Satanás. Ele conhece a tua história. Não precisa você estar bradando sua história para todo mundo. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ai, chegou ali. Eu não tinha visto ainda. Ele sabe quem você é. Ele sabe se você procura Ele de madrugada. Ele sabe se você levanta as mãos também quando você está em casa. Ele sabe quando você está no banho e você começa a chorar de aflição por coisas que você tem passado. Ele recolhe as tuas lágrimas. Ele sabe quem você é. Ele te conhece por inteiro. Mas deixa eu te falar. Esse texto, ele não aborda somente sobre a cura dessa mulher. Porque a primeira coisa que acontece é ela ouviu a voz dele, o comando dele. E ela fez o quê? Um passo de fé. Ela foi, da onde ela estava, ela foi à frente. E como o mestre mandou, venha aqui à frente. E quando ela chega, ele fala para ela, mulher, você está livre. Depois que ele declara que ela está livre, é que ele impõe as mãos. E quando ele impõe as mãos, ela automaticamente se endireita. A tua vida vai ser transformada por Jesus, eu não tenho dúvidas. Porque eu creio num Deus que faz milagres e maravilhas, que ressuscita. Eu creio num Deus que faz coisas impossíveis acontecerem. Mas existe um momento que você precisa entender. Há uma chamada para você. Depois que você obedecer essa chamada da voz do mestre, por isso que eu falei, a voz dele vai te dizer, vem, vem, filho, vem, filha. Depois que você tiver essa atitude de fé e ir ao encontro do Pai, Ele vai falar para você que você vai estar livre. Não precisa ninguém falar, não. Ele vai falar. E Ele vai te tocar. E tudo que estava torto na sua vida não ficará mais, vai ficar tudo reto. Suas finanças, sua casa, sua família, seu esposo, tudo. Não tem como ficar nada torto mais. Tudo começa a entrar nos eixos. E sabe, entendendo um pouco, estudando um pouco mais sobre essa mulher, alguns especialistas falaram que ela tinha uma doença crônica nos ossos, na coluna vertebral. E que isso fazia um atachamento
da sua coluna. Então era tudo junto, é como se ela não tivesse. Então, pensa os ossos, né? Eles têm uma cartilagem no meio, que faz a gente ter esses movimentos. Gente, se tem algum médico aqui, me perdoe. Vou falar assim mais simples, tá? Tem uma cartilagenzinha. Então, pensa os ossos, aí a gente fala assim, nossa, que mulher, osso duro de roer. Né? A gente tem uns jargões assim. Pois é, você já imaginou, lembra do Vale dos Ossos Secos? Era um bando de ossos. Eu disse assim, profetiza. Profetiza e os ossos começaram a se juntar? Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Através do comando da voz de Jesus, quando está livre. Os ossos já fizeram assim. Quando ele botou a mão, os ossos... E houve vida. Uma vida nova naquela mulher. Aquilo que estava morto, aquilo que estava acabado, aquilo que não tinha mais esperança, voltou a viver novamente. Ela pôde ver coisas que ela nunca tinha visto na sua vida. Afinal de contas, ela só conseguia enxergar para baixo. Mas houve celebração da parte dela. E quantas vezes você recebe um milagre e você não glorifica a Deus? Aqui fala, o texto fala. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Quantas vezes você dá crédito à ciência, o médico, a enfermeira, quem te atendeu, o remedinho que você tomou, e você não dá os créditos a Ele que fez tudo na sua vida? E você sabe que foi Ele. Mas você prefere encontrar coisas físicas do que acreditar que Ele, de uma forma completamente inexplicável, pôde fazer algo tão incrível na sua vida. Toda vez que Deus te conceder um milagre, muitas pessoas vão se levantar contra você e o seu milagre. A maioria das pessoas vão criticar o seu milagre, vão tentar dizer que isso não aconteceu. Ou de alguma forma vão te deixar assim aflito, desenganado, não só para você, mas para todos que te cercam. E foi exatamente o que o dirigente da sinagoga fez. Ele chega para lá no povo, não busquem no sábado. Não busquem no Shabat. Porque o Shabat tem algo incrível para os judeus e para nós que lemos a Bíblia. Nós cremos que no sábado, o dia do descanso, afinal de contas, Jesus criou o mundo em 6 dias e no sábado Ele descansou. Neste momento do descanso é quando milagres acontecem, sabe por quê? Porque não é na sua força, é na força dEle. Não é na sua vontade, é na vontade dEle. Então, quando você descansa no colo do Pai, as coisas acontecem. Agora, quando você quer tomar o controle da mão de Deus e querer fazer do seu jeito, não vai acontecer. E foi exatamente num dia de sábado, num Shabat, aonde as comportas do céu se abrem. Entre o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Os judeus acreditam, porque eles fazem o Shabat, eles acreditam que o céu está aberto. E é nesse céu aberto que coisas incríveis acontecem. E Jesus chega e diz assim: hipócritas, você que desamarra seu burrinho para tomar ali uma aguinha. Isso era um trabalho para eles não poderiam estar fazendo. Você não quer que ela, que estava com sede de vida nova, seja curada nesse dia? Mas o que me remeteu a essa palavra foi: não queira justificar os milagres de Deus na sua vida. Não queira te justificar para uma sociedade que não entende o sobrenatural. Não queira te explicar porque tem coisas que são inexplicáveis. Sabe por quê? Quem te justifica é Ele. Quem vai entrar na peleja por você é Ele. Quem vai chamar atenção é Ele.
Você não vai precisar falar nada. Veja que na passagem a mulher já não fala nada. Ela não falou nada ali. O tempo todo foi Ele. Foi a voz dEle, foi o comando dEle. Ele justifica o teu milagre. Ele justifica a tua vitória. Ele justifica quem você é e o que você está fazendo no lugar onde você está fazendo. Se Deus te levantou para algo grande, meu irmão, glória a Deus. Se Deus te levantou para algo grande nos bastidores, glória a Deus. Tudo é para a glória dEle. Não é nada para nós. O problema é que o mundo está tão voltado para si, que esquece que é tudo dEle e é tudo para Ele. E o texto termina falando, tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Quem te persegue, quem fala mal sobre a sua vida, tenha certeza, porque o Senhor já te justificou e eles vão cair em vergonha por ter te apontado, por ter feito calúnias a teu respeito. Eles ficarão envergonhados. E quem te conhece, e quem conhece o Deus a quem te promoveu, o Deus a quem fez o milagre, estes sim vão celebrar junto contigo. E eles não vão celebrar nenhuma nem duas, vão celebrar com júbilos ao Senhor. E repare que aqui fala, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo e continua fazendo até os dias de hoje. Mas eu quero te perguntar, você tem celebrado as conquistas dos teus irmãos? Pergunta difícil, né? Na verdade, o que mais nós temos visto no Evangelho são poucas as celebrações. A maioria a gente vê são pessoas, principalmente líderes, se levantando contra outros líderes. É a igreja matando a própria igreja. É a igreja caluniando a própria igreja. É irmão contra irmão. E eu venho para te dizer essa noite, não entre nisso. Fuja disso, corra disso. Porque o Senhor quer, é o que está aqui. E se você ver desde a parte, capítulo 13 todo de Lucas fala, arrependimento, a mulher endireitada curada no sábado. Aí depois vem a parábola do grão de mostarda. Depois vem a porta estreita. Depois vem o lamento profético sobre Jerusalém. São só coisas para te dizer, alerta igreja. Deus tem planos lindos para você. Pare de se preocupar com a vida dos outros. Não se preocupe se Deus está levantando um agora e vai te levantar depois. Não se preocupe com isso. Deus tem um projeto para cada um de nós. Aquilo que estava te prendendo, que estava te encurvando para você olhar somente para baixo, Deus tira hoje na sua vida. Para que você pare de olhar as coisas que já foram no passado. Toda vez, eu sempre escutava muito isso da minha mãe. Minha mãe falou assim, minha filha tá olhando para baixo, está pensando o quê no passado? Eu disse, não estou pensando nada. Tá, sim, está pensando alguma coisa que foi. Eu falei, é verdade, estava pensando. Aí quando você está olhando assim, reto, você está normalmente refletindo sobre o presente. Agora quando você olha para cima, você só consegue pensar no seu futuro. E o futuro te traz esperança. De que as coisas que não estão boas nessa vida hoje, de que não estão legais agora no seu casamento, de que não estão boas com o relacionamento com seus filhos, pode vir mudar, porque o amanhã é logo ali. Mas para isso você não pode estar mais encurvado às coisas deste mundo. Você não pode estar mais encurvado às coisas que te prendem a lugares, a pessoas, a idolatrias. Deus quer que você pare e se desprenda de tudo isso e comece a se endireitar para ver o futuro lá na glória. O Senhor tem preparado mansões celestiais para vocês.
Afinal de contas, Ele conta na palavra: eu vou para fazer moradas. Moradas lindas. Moradas que ninguém pode imaginar. A gente até tenta pensar, a inteligência artificial tenta criar alguma coisa similar, mas é algo que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue dizer. Não se atrele mais às coisas desse mundo, porque elas são perecíveis. Mas as do céu são eternas. Você quer morar no céu? Nossa, Você quer morar no céu? Eu achei que o povo ia ficar, sabe, Paulo? Você não sentiu também? Gente do céu. Aí Jesus vem e você fica. Oh, você vai mesmo? Eu vou. Quando for assim, vai, vou, já tô indo, tô com as malas prontas. Você não tá com as suas coisas prontas, não? Arrume. Põe a tua casa em ordem. Põe as tuas coisas no lugar. Porque Jesus está voltando. E uma coisa é certa. Tudo que você pensa assim, não, mas fui eu que construí. Eu que depositei todas as minhas coisas aqui. Fica tudo para quem? Para quem? Começa a depositar as coisas lá. Começa a pensar das coisas de lá. Começa a olhar as coisas para lá. Começa a organizar teu coração. Começa a pedir perdão, porque uma das amarras que te deixa olhando para o passado é falta de perdão. E eu quero concluir aqui contando algo que eu contei na conferência Conectadas. Antes da conferência acontecer, parece mentira, mas faz exatamente um mês que a conferência aconteceu aqui das mulheres. Eu cheguei umas 2 semanas antes da conferência começar e eu cheguei para meu esposo, para o Bispo Atila Júnior, e eu disse assim: eu preciso da sua ajuda. E ele me disse assim: você precisa de ajuda para quê? Eu disse: eu só quero que você esteja presente. Você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada, você só precisa estar presente. Ele disse: você quer fazer o quê? Eu falei: eu preciso pedir perdão. E eu preciso pedir perdão para pessoas da sua família. Começando pelo seu pai, depois pela sua mãe, depois suas irmãs. E eu sei que para muitos pode parecer assim: nossa, o que ela fez, né? Meu Deus do céu. Não, gente, eu não fiz nada não, tá? Vocês pensaram alguma coisa assim a meu respeito. Mas eu vou fazer 18 anos de casado com o Júnior esse ano. E por isso que esse texto tocou tanto na minha vida. Porque antes de eu completar 18 anos de casado, eu precisei tomar uma atitude que foi uma jornada de perdão que eu precisei fazer. E não é fácil, porque eu me indagava muitas vezes de coisas que tinham acontecido e eu olhava para o passado e eu queria respostas no passado. E eu queria resoluções do passado para acontecer na minha vida. E eu queria entender que como é que pessoas que tinham uma titulação, né, e eram muito mais velhos do que eu, não chegavam para mim e me chamavam para uma conversa. E eu queria explicações, e toda vez que eu queria me justificar de algo, eu era atingida. E eu comecei a perceber que não só eu era atingida, mas os meus filhos estavam sendo atingidos por aquilo. E que a minha casa estava vivendo um bombardeio pela minha falta de perdão. Eu não perdoava certas atitudes, eu questionava certos comportamentos, eu questionava certas palavras. Quem sou eu para julgar? Quem somos nós? E foi exatamente isso. Foram os meus julgamentos, as minhas falhas, que eu apontava para lá, mas eram para mim. E na semana anterior ao congresso, eu fui na casa de um por um. Só não da minha cunhada que mora em Brasília, tive que ligar para ela. Mas eu fui de um a um.
E eu disse assim: seja meu testemunho, eu quero que você esteja presente. E eu pedi perdão para todos eles. E o perdão, ele não só te libera, como ele traz bênçãos sobre a sua vida. E bênçãos que você nem está projetada, nem programada para isso. Mas existem bênçãos acumuladas quando você exerce o que está na palavra. Perdoe enquanto há tempo. Libere perdão enquanto há tempo. Porque parece que vão cortando umas amarras que te prendem. E aí você começa a dar daquela curvatura. Tanto que minha mãe diz assim: minha filha, você está toda hora encurvada, encurvada. Era o peso de uma carga que não era para mim levar, mas eu estava levando. Eu estava tão presa àquilo que eu queria que acontecesse da vida dos outros para mim, que eu fui me deixando carregar um peso que não era meu. E eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa noite que estão vivendo dessa mesma forma. Você precisa liberar perdão. E liberar perdão em muitas áreas na sua vida. Porque eu posso te garantir, está aqui meu esposo, que ele não vai me deixar mentir com isso. Que eu não posso mentir porque eu estou no altar do Senhor. Depois que eu fiz isso, houve uma bênção incrível na minha vida. E eu tenho vivido bênçãos todos os dias. Bênçãos de milagres que eu não imaginava que aconteceriam. Bênçãos financeiras porque eu estava endividada. E hoje eu paguei e quitei todas as minhas dívidas. Porque eu exerci uma jornada de perdão. Então, se você sabe que tem alguém, vá até essa pessoa. Se ela não está presente, ligue. Não mande mensagem de texto não, tá? Não é a mesma coisa não. Fale. Peça perdão, libere perdão. Porque as comportas dos céus estão abertas para aqueles que cumprem o verdadeiro evangelho. E assim como essa mulher encurvada, você vai começar a se endireitar, porque a mão do Senhor vai te alcançar. E você vai começar a enxergar coisas, possibilidades que você não via antes. Porque você estava tão presa às coisas deste mundo, que Ele te diz assim: filho, não é isso, é lá, ó. Olha para lá. Eu tenho preparado para ti mansões. Mas eu preciso saber como está o teu coração. E o Senhor, Ele veio essa noite aqui. Esse altar é dele, essa igreja é dele. E Ele te encontrou desde o momento que você chegou aqui na igreja. Ele sabe onde você está, Ele sabe a cadeira que você está. Ele sabe se você levantou a mão, Ele sabe se você cantou, Ele sabe se você chorou. Ele sabe isso tudo. Mas o mais importante que Ele sabe é o teu coração. Por isso eu quero te dar a oportunidade de você vir no altar do Senhor. Não é por mim, eu vou até descer daqui. Não é pelos levitas. Não é por nenhum de nós. Mas é por Ele. Você precisa, tem coisas na sua vida que você sabe que você precisa liberar perdão. E você sabe que você não tem força para pedir perdão. Porque te feriu, te machucou. Às vezes não está nem cicatrizado ainda. São feridas completamente abertas na sua vida. Mas quando você estiver com Ele, meu irmão, minha irmã, você vai começar a ter uma força inexplicável. É uma força que vem dEle. E Ele começa a te dar uma força que você diz assim: eu vou, e é hoje. E eu vou fazer, e é agora. Porque eu não vou deixar mais nenhum minuto Satanás tentar roubar as bênçãos que Ele tem para minha vida e para minha casa, para minha família. Você começa a ver as coisas de outra forma. Não deixa mais o inimigo tomar conta do teu coração. Deixa Jesus entrar todinho nele. Deixa Ele fazer morada. E deixa Ele limpar aquilo que precisa ser limpo. Deixa Ele desamarrar os nós que você fez ao longo desses anos.
Deixa Ele te desprender de 18, de 20, de 30 anos de amargura. Deixa Ele te colocar em posições de vencedora, de vencedor. Para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida. Não é pelo seu status, não é pelos seus diplomas. Bispo Júnior falou sobre isso hoje de manhã. Não é pelo seu conhecimento que você vai chegar a alguma posição. É por Ele. É por Ele. Ele te coloca, Ele também te tira. Ele também faz uma varredura na sua vida, mas também faz como Jó, te dá tudo em dobro. Amém. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.